Ô de casa, teria um minutinho para ouvir a palavra da floresta? Ayahuasca, a cura da floresta. Ayahuasca, ayahuasca. Salve todos os povos originários dessa terra, salve a rainha da floresta e a todos os guardiões aos quais eu peço licença. Saudações a todos! Eu sou Elivelton Cosme e está começando o primeiro episódio do podcast Ayahuasca, Cura da Floresta. A você, querido ouvinte que está aqui sintonizado, ouvindo a nossa frequência, eu dou as boas-vindas. Este podcast nasceu como a defesa do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, a comunicação social na Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ. Neste programa iremos ouvir os povos originários brasileiros que utilizam a medicina da floresta milenar e sagrada Ayahuasca. Oriunda da língua quechua, Ayahuasca significa cipó de mortos, poeticamente, vinho das almas. O chá também é chamado de outras maneiras, seja pelo grupo que o utiliza ou pelo contexto cultural em que é consagrada. Para os povos do meio Kaxinawá, é chamada de Nixipan. Entre o povo Yanauá, Uni. Os Sionas a chamam de Iajé, os Baniuá de Cap, os Axaninca a denominam como Camarambi. Já para os membros da União do Vegetal, ou Asca ou Vegetal. Já para os daimistas, os integrantes da Barquinha, entre outras designações, o nome da Ayahuasca é o Santo Daime. Porém, no fim, a medicina é sempre a mesma e a força é sempre a força. A fim de entendermos um pouco mais sobre essa bebida que no senso comum é tão estereotipada e mal interpretada, convidamos lideranças indígenas e pajés para nos proporcionar uma visão mais profunda em relação à ayahuasca. As comitivas entrevistadas foram das etnias Runicuim, Noquecuim e Xaninawa. A intenção era ouvir mais etnias, inclusive tentei entrevista com outros pajés de forma online, porém não foi possível, uma vez que por se tratar de um tema delicado, os entrevistados precisam de confiança, ou seja, para fluir é necessário realizar a entrevista presencial e ao vivo. Então, para fazer esse podcast acontecer, aproveitei a passagem das comitivas indígenas que saíram do Acre e passaram pela região. Nosso encontro aconteceu lá no Espaço Rio Ganges, situada no distrito de Bichinho, em Prados, cidade de Minas Gerais. Neste primeiro episódio, abordaremos conceitos técnicos da ayahuasca, como a medicina da floresta é ativada em nosso corpo e qual a sua composição. E a você, querido ouvinte que deseja uma conexão direta com as forças da floresta, a conexão começa no segundo episódio. Ayahuasca, a cura da floresta. Para discutir sobre a composição química, a segurança física e emocional da ayahuasca, convidei a professora e pesquisadora Flávia Boss, que é graduada em Ciências Biológicas e mestre em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é doutoranda em Ciências da Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Nossa conversa aconteceu em junho deste ano. Sem mais delongas, vamos à conversa com a Flávia, que explica como é realizada a feitura do chá, que é fruto de um longo processo de bateção do cipó e cozimento da folha da rainha. Então ela é feita a partir de uma decocção, que é um longo cozimento a partir de duas plantas, né? Então da Psychotria viridis, que é uma planta da família do café, que é chamada por outras religiões ayahuasqueiras, né, como rainha ou chacruna. E nós temos também o cipó, que é Banisteriopsis caapi, né, que ele é chamado de cipó ou também de mariri. Então, o que esse longo cozimento, né, a decocção da Psychotria viridis, da Banisteriopsis caapi tem, né, de composição química que vai agir no corpo e principalmente no cérebro. Então, a rainha, né, as folhas da rainha, elas são ricas, então, em beta-carbolinas, como, por exemplo, a armina, e a armalina e a tetrohidroarmina. E a Banisteriopsis caapi, ou seja, o cipó, é o que tem a DMT, que é a dimetiltriptamina, que é a substância que tem maior papel psicodélico, digamos assim. Normalmente, quando a gente estuda, quando eu dou alguma aula, a gente diz que a DMT que é o que dá a psicodelia, né? É o que dá esses efeitos de alteração de consciência, principalmente no
no chá da ayahuasca. A psicodelia é justamente o processo chamado no meio ayahuasqueiro de força, um estado alterado de consciência. Ou seja, são muitas reações químicas que ocorrem momento após a bebida ser ingerida. E quais mecanismos são ativados pela substância presente na ayahuasca, a DMT, a dimetiltriptamina? Então, ela se liga principalmente a receptores do tipo 5-HT2A, né, em que outras substâncias psicodélicas também se ligam. Então, digamos que esse é um mecanismo comum de ação no nosso cérebro desse tipo de substância. Mas, por outro lado, é algo interessante de se comentar, se a Banisteriopsis caapi, né, se o cipó, né, um chá, uma decocção do cipó, ele é consumido de forma isolada, acontece que a pessoa não tem muitos dos efeitos psicodélicos. Então, quando a DMT ela é consumida isoladamente, a gente tem também enzimas do nosso trato digestório que vão quebrar substâncias, a própria serotonina, e substâncias que são semelhantes à serotonina, como é a DMT. Qual é o papel, então, da Psychotria viridis, né, a rainha, né, com as folhas, durante a decocção do chá? Então, elas são ricas, então, em substâncias que vão inibir essa enzima que degrada a DMT. Então, as beta-carbolinas vão silenciar, digamos assim, vão se ligar a MAO, né, a monoaminoxidase, tornando ela inativa, né, reduzindo sua atividade e assim permitindo que a DMT seja absorvida pelo sangue e possa chegar ao cérebro, né, proporcionando esses efeitos alteradores de consciência. Então, basicamente, né, a gente tem essas duas plantas que são utilizadas para fazer o chá, né, em que a DMT está presente no cipó e esses inibidores da monoaminoxidase estão presentes na rainha através dessas beta-carbolinas. Complexo só ouvir, não é mesmo? Diria que a experiência com a ayahuasca se faz entender na realidade, tomando e experienciando. E se você sentiu esse chamado, se conectou com a força da floresta e está aqui nos ouvindo, tenho certeza que você deve ter muitas dúvidas e o nosso foco é sanar o maior número deles. O primeiro questionamento é quanto à duração da força da ayahuasca no nosso organismo. Então, o tempo, ele vai depender de alguns fatores, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com o estômago vazio ou não, né? Normalmente se orienta a estar com o tempo vazio, mas em média, os efeitos podem começar entre 20 a 60 minutos depois do consumo. Além disso, também tem as características individuais dessa pessoa, então, assim, como é que são os receptores dela, né? As características genéticas dela, e também, claro, do ambiente onde está sendo usado, né? Então, a gente sabe que para o efeito de uma substância existem 3 fatores que são importantes. A farmacologia da substância, a pessoa, né, o set, que seria, né, esse ambiente mental, se a pessoa tá feliz, tá triste, né, e as características genéticas dela, por exemplo, e também o ambiente, ou seja, esse ambiente ritualístico. Então, esses 3 fatores em conjunto vão determinar. Mas, no geral, que a gente diz que os efeitos começam de 20 a 60 minutos e eles finalizam, né? Depende da quantidade também que se toma, mas, assim, geralmente 3, 4, 5, 6 horas já, todos os efeitos já se foram. Realmente são muito distintas as composições da ayahuasca, seja pela etnia ou local onde se consagra. Porém, a experiência é sempre muito profunda e, para isso, segurança é um tópico a ser analisado. Então, as substâncias psicodélicas, incluindo a ayahuasca, elas são relativamente seguras. Obviamente, elas produzem algumas alterações fisiológicas, né? Então, por exemplo, efeito colateral, digamos assim, para a ciência, né? Para aqueles que não gostariam de ter esses efeitos, mas dentro da religião ela é tida como algo positivo que faz parte da experiência, mas é o desconforto gastrointestinal. Então, é muito comum as pessoas vomitarem e apresentarem algum tipo de diarreia ou mesmo só desconforto, mas isso não leva nenhum, né? Normalmente isso é passageiro, né? Depois que os efeitos passam, a pessoa fica normal, ela não sente mais nada disso. Agora, pode aumentar um pouquinho a temperatura corporal, aumentar ou abaixar. Alguns estudos mostram aumento da temperatura, outros diminuição, mas nada preocupante. Pode aumentar também a pressão sanguínea e a frequência cardíaca, mas também não apresenta risco. Então, pessoas que não apresentam, né, que não têm hipertensão, por exemplo, isso seria uma outra contraindicação. Pessoas que têm hipertensão, especialmente que não estão com a pressão regulada, ou seja, a pressão está alterando muito, vai para cima, vai para baixo, essas pessoas também não deveriam consumir a ayahuasca. Mas, no geral, o aumento de pressão que a ayahuasca produz, ela é muito sutil, né? Não oferece risco e ela também é passageira.
Então, em relação aos efeitos fisiológicos, né? Claro, assim, a gente tem outros efeitos, mas que são mais simples. Dilatação da pupila, né? Sudorese pode dar um pouquinho, né? Descontrole motor, né? Então, claro, a pessoa não vai tomar ayahuasca, por exemplo, e vai dirigir um carro. E, nesse sentido, a gente estaria entrando nessa dimensão mais psicológica, mais de comportamento de risco. É por isso que é importante, por exemplo, quando a pessoa consome ayahuasca, ela está num ambiente protegido, né? Em que alguém que tem experiência ou que não tenha consumido vai olhar por ela, né? E aí, claro, assim, né, as experiências desafiadoras, as experiências mentais, isso, assim, eu não digo que é um risco, né? Existe uma série de produção de evocação de memórias emocionais, as pessoas podem se defrontar com memórias de infância, memórias que normalmente não vêm muito à mente, né, em estado ordinário de consciência, e ali durante a experiência da ayahuasca isso surge. Então pode ser muito desafiador, pode ser difícil, as pessoas podem chorar, as pessoas podem se deparar com a questão do próprio controle, né? Porque elas estão entrando num campo em que elas desconhecem essa realidade diferente, né? E isso pode assustar um pouquinho também. Mas, no geral, mesmo para aquelas pessoas que apresentam algum nível de psicose, isso não se mantém, no geral, né? Com o passar dos efeitos da ayahuasca. Precaução é a palavra para a experiência com as medicinas da floresta, já que a ayahuasca vai trazer à tona tudo que habita dentro de nós. Algumas vertentes, inclusive, afirmam que tomar a ayahuasca é consagrar a si mesmo. Então eu te faço aquela pergunta: que gosto você tem? Eu confesso que o meu gosto é um pouco amargo, porém tomar ayahuasca não se refere somente ao ato de ingerir o chá. O uso tradicional, o uso ritualístico, ele é permitido da ayahuasca no Brasil, né? E ele é feito sempre em ambiente ou religioso ou ritualístico. Então, assim, cada crença, cada grupo desses tem suas próprias orientações. Então, tem alguns, por exemplo, que vão pedir para não se alimentar com carne ou com determinados alimentos, né? Fazer um jejum também de atividade sexual, de bebidas alcoólicas e outras substâncias. Então, isso tem mais a ver, digamos, com muito mais uma questão da crença espiritual. Então, assim, que se orienta, assim, a comidas um pouco mais leves, né? Se vê muito através da experiência dos usuários, mas mesmo assim, isso não define se a pessoa vai apresentar alguma questão ou não. Então, isso se diz alguma questão da atividade alimentar, nas coisas que a pessoa está praticando. Então, descansar bem também é sempre importante, sempre bom, né? Cuidar da saúde de forma geral. No entanto, as substâncias psicodélicas de forma geral, elas vão alterar a consciência e elas podem favorecer, elas podem ser gatilhos, digamos assim, para algumas pessoas que já têm predisposição a apresentar psicose, por exemplo, ou uma pessoa que já tem predisposição a, né, algum histórico de esquizofrenia na família. Então, essas substâncias também podem ajudar a deflagrar, né, ajudar a esse tipo de coisa aparecer, né, que seria um risco mais psíquico, digamos assim. Então, só para deixar claro, assim, as substâncias psicodélicas, elas não causam esquizofrenia, mas elas podem ser um dos gatilhos na vida de um indivíduo, dentro da experiência de um indivíduo, que pode facilitar o aparecimento, por exemplo, de esquizofrenia e também de psicoses. Por isso que também é importante, né, ser feito consagração em um ambiente que seja de confiança, para que as pessoas que estejam lá estejam aptas a poder tanto entender essa pessoa na sua vida, se ela tem predisposição ou não, se ela apresenta, por exemplo, depressão, que apresentam bipolaridade. São pessoas que têm maior risco para consumir essas substâncias. Pessoas que utilizam alguns medicamentos psiquiátricos, como, por exemplo, antidepressivos com ação de inibição da monoaminoxidase, que é o mesmo efeito lá das beta-carbolinas. Então, isso pode potencializar muito os efeitos da ayahuasca e da própria atividade serotoninérgica no corpo, que pode potencialmente dar uma crise serotoninérgica, que é uma condição, enfim. Também outros antidepressivos, como, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como, por exemplo, sertralina, fluoxetina, estalopram, né? São medicamentos bem utilizados na clínica. Então, esses também, né, num primeiro momento, são contraindicados. Quando a pessoa chega num centro para tomar ayahuasca, é feita uma entrevista, né, um questionário, para poder abordar essas questões. A gente não tem nada muito categórico que diga assim, essa pessoa vai apresentar um risco maior ou menor, ou vai ficar tudo bem com ela. A gente não tem como saber isso. No entanto, a gente, pelas experiências prévias, pelos outros estudos, a gente sabe que algumas pessoas apresentam maior risco e, portanto, seria talvez melhor não consumirem, pelo menos até hoje, que a gente não tem tanto controle, a gente não sabe exatamente como essas pessoas vão reagir. Agora, cada pessoa que decidir fazer o uso da ayahuasca, é importante
que fale com o seu psiquiatra se está tomando essa medicação. Porque aí, né, junto com o psiquiatra vai ver, bom, é muito importante para essa pessoa tomar ayahuasca, ela não está conseguindo responder aos medicamentos e ela por si só, por livre e espontânea vontade, gostaria de testar a ayahuasca. Como que vai fazer? Vai tirar o medicamento por algum tempo? Né? É preciso que essa pessoa converse com um profissional de confiança para ver qual que seria a melhor forma de conduzir a experiência ou não. Então, uma série de regras prévias devem ser seguidas, principalmente em relação aos medicamentos. A alucinação, drogas e outros termos estereotipados e preconceituosos são utilizados ao falar da ayahuasca, seja nas conversas do dia a dia ou seja em algumas veiculações na mídia. Reflexo este de uma sociedade que dizimou os indígenas, que são os detentores desse saber. Porém, nos últimos anos, tem sido ressignificado esses termos, com diversos estudos na área da psicodelia. A professora Flávia explica mais sobre este fenômeno. No século passado, se viu que, na verdade, uma minoria dessas substâncias, ela causa alucinação de verdade. Então, por conta disso, eu acho que tem um grande grupo dentro da área da ciência e de outros estratos sociais que tem, assim, reivindicado a gente chamar essas substâncias com outro nome que não alucinógeno, já que ele não representa o que normalmente essas substâncias produzem. Então, dito isso, assim, veio esse termo psicodélicos, que é da década de 60, ou início de 70, e foi cunhado, então, por Huxley, né, um escritor inglês, e o Osmond, então, um psiquiatra, né, numa troca de cartas, em que psico, né, significa mente ou alma, e délico seria, né, em direção a isso, assim. Então, os psicodélicos iriam alterar essa forma da mente funcionar. Então, me parece que ela é muito mais fidedigna, essa terminologia, já que é o que normalmente os psicodélicos fazem, alterar, então, essa forma de perceber esse mundo. E é realmente isso que a ayahuasca faz manifestar, a mente. E que mente desafiante. Ayahuasca, a cura da floresta. Flávia, a gente falou, né, das partes mais desafiadoras da ayahuasca. Agora eu queria que você falasse dos benefícios, né? Sejam a nível físico, a nível mental, a nível de transformação mesmo na vida das pessoas que consagram essa bebida. Então, na ciência, a gente tem alguns estudos que estão em andamentos que mostram que a ayahuasca, ela parece ser muito eficaz, ela parece ser importante para tratamento de depressão. Depressão especialmente resistente a tratamentos. Essa é a quantidade que a gente tem mais de estudos em relação à ayahuasca. Então, a gente tem o primeiro estudo, né, duplo cego, ou seja, que nem o pesquisador sabia o que o paciente estava tomando e nem o paciente sabia o que estava tomando, por isso que a gente chama de duplo cego, foi feito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do professor Draulio Araújo, né, um trabalho da Fernanda Palhano, no doutorado dela, que pegou uma população, né, de pessoas com depressão resistente a tratamento, e alguns tomaram uma substância placebo, né, com um sabor bastante característico da ayahuasca, mas que sem conter a ayahuasca mesmo, e outro grupo tomou a ayahuasca. E o que eles viram, então eram pacientes que estavam já, em média, há 11 anos com depressão, né, não estavam tendo melhoras clínicas, né, experimentaram pelo menos 2 tratamentos e nada funcionava. E aí, com a ayahuasca, se viu que um dia depois, os pacientes já apresentavam redução dos sintomas depressivos, né? Então, 67% dos sintomas depressivos foram reduzidos no grupo ayahuasca, enquanto 27% no grupo placebo. Inclusive, 36%, né, das pessoas que tomaram a ayahuasca, né, tiveram remissão dos sintomas, ou seja, assim, foram considerados tratados, né, completamente. Então, esse foi um estudo que acompanhou os pacientes durante 7 dias, não mais do que isso, né, e apresentou uma importante evidência de que a ayahuasca tem esse efeito antidepressivo. Em relação a isso, a gente tem esse trabalho e alguns outros também evidenciando que pode ser adequado para tratar depressão, né. Então, os estudos ainda estão sendo encaminhados, a gente não tem nada, né, que a ciência se bate, né, um estudo dentro da ciência, ele não representa o todo. Então é importante que a gente tenha outros estudos que apontem para o mesmo caminho, né, e isso a gente ainda está em curso, a ciência ainda está trabalhando nisso. Então, outro benefício que a ayahuasca parece ter é em relação a
transtornos por uso de substâncias, ou dependência de drogas, né, que a gente chama. Então, a gente tem algumas evidências não tão controladas, como esse estudo, por exemplo, da depressão, mas a gente tem, por exemplo, um estudo aqui do Brasil também, né, do Dimitri Bueno Daldegan e do Lucas Maia, que fizeram uma pesquisa, né, através de um survey, né, de um questionário online, das pessoas que relatavam já que consagraram a ayahuasca e deixaram de fumar, por exemplo. Então, eles fizeram esse questionário e eles viram que muitas pessoas que responderam o questionário disseram que reduziram ou pararam de fumar, né, depois de consagrar essa substância. Agora, é claro que, sim, se a gente for olhar a qualidade da evidência científica, né, de um estudo controlado, randomizado, duplo cego, é muito diferente do nível de evidência que a gente tem com esse estudo. A gente poderia pensar assim, bom, se a ayahuasca, ela pode ser usada no tratamento de dependência de drogas, então a gente pode dar para a população e a população consome e reduz. Não foi isso que a gente viu. Então, esses estudos ainda são iniciais, mas a gente já tem indicativos de que as pessoas que consomem a ayahuasca podem reduzir o consumo de substâncias que é prejudicial. Nesse caso do cigarro, então, a gente tem essa evidência. E a gente tem outras evidências também, por exemplo, de populações que já usam normalmente, aqui no Brasil, por exemplo, a ayahuasca, comparado com outra população do mesmo local que não usa ayahuasca, a gente vê que quem usa ayahuasca, seja adolescentes ou adultos, apresentam menor consumo de álcool, por exemplo, né? Então, isso também é uma evidência, não é uma evidência no sentido de que dar ayahuasca vai fazer as pessoas pararem de consumir drogas, mas é uma evidência apontando para essa possibilidade, para esse potencial. E a gente tem outros trabalhos mostrando, por exemplo, não só da ayahuasca, mas de outros psicodélicos, né, que o uso dessas substâncias pode reduzir a ansiedade, por exemplo, de pessoas que estão se deparando com quadros de saúde, né, mais próximos da morte, por exemplo, né, com câncer terminal e coisas do tipo assim. Os benefícios de quem utiliza ayahuasca são muitos, como vem demonstrando as pesquisas acadêmicas, porém todo respeito e cautela se fazem necessário, uma vez que o uso da planta de poder foi liberado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, para fins ritualísticos no ano de 2010. Em relação à política de drogas, eu acho assim, é muito diferente porque a ayahuasca, normalmente ela não é utilizada de forma recreativa, que a gente chama, né? Normalmente não se toma um copo de ayahuasca para se divertir, né? É uma experiência muito profunda e legalmente só se pode fazer isso em ambientes adequados, né? Embora a gente saiba que, como qualquer droga, né, legal ou não, qualquer substância as pessoas consomem da forma que quiserem. Mas eu acho que isso é importante no sentido tradicional, assim, para o nosso país, e eu acho que abre um pouco também a possibilidade para a gente fazer pesquisa em relação à ayahuasca. Então, o Brasil, ele é um país muito importante dentro do cenário de ciência psicodélica, especialmente por conta da ayahuasca, né, porque a gente tem essa legalidade e a gente tem esse uso tradicional, isso permite a gente fazer mais pesquisa em relação a isso, e eu acho que também, em termos teóricos, assim, né, nos ajuda a futuramente discutir a legalização ou a descriminalização de outras substâncias. E por último, mas não menos importante, aquela pergunta. Na sua opinião, a ayahuasca é para todo mundo? Não, eu acho que nenhuma substância é para todo mundo, se a gente observar, né? Nem o álcool, nem o tabaco, nem nenhuma substância. Só que eu acho que ainda assim a ayahuasca ela mexe com coisas muito profundas, né? Então, não acho que é para todo mundo, e eu acho que é importante que cada um se conheça, né? Assim, eu sempre falo, quem pode fazer psicoterapia, quem pode tentar entrar em questões mais profundas é importante, né? Não que seja, assim, um pré-requisito para tomar ayahuasca, mas eu acho que já ajuda a poder entender, né? Como que mudar um pouco esse nível de consciência da sua própria mente. Como essa pessoa se sente, né? Confortável, desconfortável, tem medo, né, vai fazer com alguém próximo que possa ter algum tipo de contato. Então, acho que não é para todo mundo. E eu acho que só individualmente cada um deve ter autonomia e poder de decisão de tomar ou não. Realmente é preciso sabedoria para tomar ayahuasca. E quanto aos saberes dos povos da floresta, convido você para experienciar o segundo episódio do podcast Ayahuasca, a Cura da Floresta. Neste nosso segundo encontro, acompanharemos um bate-papo com o Pajé Tapô Varinauá, da etnia Noquequim. Te espero no próximo episódio. E como convite, deixo vocês com o som dos Tchanás, Peu, Tchoqui, filhos do Pajé Tapô, que adiantam a força da floresta que vem chegando aí. Até lá!